O nosso conteúdo de hoje, ele está relacionado à propaganda política. Em conteúdos anteriores já falei sobre o que é propaganda, diferenciei o A da publicidade e sabe-se que propaganda está relacionado às questões ideológicas, principalmente da religiosa e da política. Bem, o que eu quero dizer então é que não se faz marketing político se não eu entender do processo da comunicação da política que está relacionado à propaganda. A propaganda, ela é manipuladora. É claro, pelo fato de que qual é o partido político, a ideologia política, qual é a religião que não quer se impor enquanto poder, senão através dos conhecimentos sociais, comportamento humano, psicologia, né? Que está tudo relacionado à comunicação. E essa comunicação é uma comunicação de propaganda, no sentido de propagar algo por imersão, implantar algo, uma semente na mente das pessoas. Né? Somos nós, por exemplo. A gente muitas vezes pensa que pensa pela gente. Né? Na verdade, eu estou sendo manipulado através de opiniões altamente bem estruturadas, consolidadas. Né? Então, eu sempre pensei, e existem literaturas que afirmam que eu digo que a propaganda é uma arma de guerra. E, na verdade, é a primeira arma de guerra a ser instituída num relacionamento, se é que a gente pode dizer que é um relacionamento entre uma ideologia e outra, ou um governo ou outro, ou um país ao outro. Né? Pelo seguinte fato, porque vai existir uma necessidade de uma, vamos dizer assim, imposição, e um governo sozinho, sem a opinião pública, ele não faz nada. Ele não tem todo esse poder. Então, através da propaganda, que se instala opiniões, opinião publicada através dos meios de comunicação variados, no sentido de buscar engajamento da população, criar uma opinião nelas que o governo está correto, que o governo está certo e que o outro é o inimigo, o nosso inimigo. E o governo está ali justamente só para proteger vocês. Esta é uma das leis da política, criar um inimigo único. Né? E muitas vezes faz com que a gente acredite nisso, que existe uma empatia entre o governo e a população. Na verdade, ele está exclusivamente querendo o engajamento popular. Não se começa uma guerra sem antes a população está a favor ou está ardentemente já dentro desse conflito, querendo que o governo derrote o inimigo, a ponto como ocorreu em guerras mundiais, principalmente na Segunda Guerra Mundial, a população entregava tudo que tinha. Ouro, faziam fila para entregar aliança de ouro, tudo que tinha de ouro entregava para o governo. Olha que maravilha isto, né? Hitler soube muito bem trabalhar com essa questão de propaganda e desenvolver esse tipo de manifestação popular. Tá? Bom, Lenin e Hitler consideraram a propaganda como arma moderna. Né? O principal, diz Lenin, a agitação e a propaganda em todas as camadas do povo. Né? Já Hitler disse, a propaganda permitiu-nos conservar o poder, a propaganda nos possibilitará conquistar o mundo. Então, a Goebbels era o ministro da propaganda de Hitler, e era um cara muito inteligente, sabia dessas questões. E, obviamente, o governo
do Hitler, né, ele basicamente se constituiu dentro desse propósito. E então, através da opinião pública, e eu não posso, vamos dizer assim, fazer um marketing político sem entender desse processo, sem entender que é através da opinião pública que se constrói adesões, né, a partidos e a governos em andamento e em outras questões mais. Napoleão Bonaparte também já questionou o que é o governo, nada se não dispuser da opinião pública, né? Então, o que a gente está vendo aqui, que a propaganda é o principal elemento, a comunicação social é o principal elemento para desenvolvermos um marketing político, por exemplo, né? O que mais que a gente pode ver sobre isso? Né? Existe um mito dentro da propaganda. O que é esse mito dentro da propaganda? A propaganda moderna não é simplesmente o uso pervertido das técnicas de difusão destinadas às massas, né? Como, por exemplo, não adianta eu ter conhecimento de comunicação se eu não souber utilizar os meios de comunicação. E hoje, fartamente, eles estão atuando muito nessa questão. A gente vê as mídias sociais, por exemplo, né? Então, o que é o mito? Criarem uma glorificação, vamos dizer assim, invisível para uma população. Eu vou tentar explicar assim, ó. Aquele filme O Senhor dos Anéis foi criado por um inglês, se eu não me engano, que ele queria criar um mito a partir daquela região lá, que os mitos estariam relacionados à Grécia e outras questões mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o mito é uma invenção, né? Cria-se um mundo paralelo no sentido de fictício até, no sentido de que tudo é bonito, é bom, e as coisas vêm de uma força maior, né? Na Coreia do Norte, por exemplo, os coreanos acreditavam que o pai desse maluquinho que está hoje aí brincando de arma nuclear, ele nasceu de uma flor no rio, coisa do gênero, né? Um emissário de Deus. Então, a propaganda tem muito nesse sentido de criar mito, de inventar história para o povo, e dentro desse sentido, o imaginário da massa, da população, começa a reconstruir toda essa questão. A gente vê muito isso em propagandas partidárias, onde existem cidades, as pessoas felizes, com trabalho garantido, com alimentação, com escola garantida, com pessoas felizes, etc. e tal, estão criando mito, né? E assim, também, por exemplo, existem algumas leis da propaganda, a lei da ampliação e desfiguração. Por exemplo, algum líder ou algum político fala alguma coisa, e aí a imprensa, por exemplo, ela amplia aquilo de forma desfigurada, criando uma nova interpretação a favor do que eles querem que crie. Então, isso faz com que esse político, esse líder, perca tempo tentando se explicar e o negócio não funciona bem assim, no sentido de que eu tenho que estar me explicando. E aí fica aquela dúvida, está se explicando por quê, né? Enfim, é uma lei de ampliação e desfiguração. Como, por exemplo, da ironia pesada, a zombaria cínica, as injúrias que caracterizam a eloquência hitlerista. Hitler fazia isso com seus inimigos, né? Desfigurava e exagerava as questões deles. E tem a lei da orquestração. A primeira condição de uma boa propaganda, por exemplo, é infatigável repetição dos temas principais, né? Assim, por exemplo, como Goebbels falava, a Igreja Católica mantém-se porque repete a mesma coisa há mais de 1000 anos, né?
E que quer dizer o seguinte: o Estado socialista, nacionalista socialista, deve agir analogicamente, ou seja, igual à Igreja Católica, a repetição pura e simples. Só que vai mudando o tema central é o mesmo, só que vai mudando de figuração essa repetição, né? Para evitar com que caia no tédio, enfim, conte-se nova história sobre ela, né? E depois tem a lei da transfusão. A lei da transfusão é eu agregar valores a um líder, a um político, valores inquestionáveis, subjetivos e inquestionáveis, né? Que faz com que ele, através dessa transfusão de qualificação, ele adquira essas qualificações subjetivas. Na mente popular, ele é aquilo que foi dito que ele é, né? Tem a lei da unanimidade e do contágio, né? Essa lei da unanimidade e do contágio, Hitler sabia fazer muito bem, como, por exemplo, ele uniformizava todo mundo, até a juventude hitlerista, os discursos dele, os desfiles, né? Era contagiante. Sabe, as reuniões eram contagiantes, tudo era contagiante perante Hitler, né? Então, existem mais outros tipos de leis próprias da propaganda, e eu quero dizer o seguinte, que temos que estudar sobre isso para podermos fazer marketing político, porque senão a gente vai começar a vender políticos aí feito sabonete, feito qualquer outro tipo de produto comercial, tá? Como acontece muitas vezes, a gente percebe muito bem disso. Então, minha gente, política não se faz sem a opinião pública. Por isso nós temos que entender essas nuances próprias da teoria para depois partir para a prática, tá? No próximo conteúdo a gente vai trabalhar com o marketing político na prática, já que nós estamos vivendo um momento desses. Beleza?